Bom dia, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e vamos falar hoje sobre o item 4, que se chama Causas Atuais das Aflições. Então, antes disso, vamos fazer uma prece. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por termos amanhecido vivos, saudáveis, para essa nova oportunidade que se renova a cada dia, de seguirmos os ensinamentos do Cristo, que nós possamos cada vez mais compreender intelectualmente e praticar em nossas vidas, a todos os momentos, a cada escolha que fazemos ao longo dos nossos dias, que nós possamos escolher de acordo aquilo que Jesus nos ensinou. Que nós possamos, assim como Paulo, na estrada de Damasco, abandonar a nossa antiga vida, a vida que nega Cristo, e possamos assumir a verdadeira vida que pode nos levar à felicidade, à nossa evolução espiritual, a vida que nos fará encontrar o caminho para Deus, o caminho para a nossa iluminação, o caminho para nos tornarmos verdadeiros anjos, o caminho para a luz. Que nós possamos, Senhor, encarar todas as mazelas que vemos ao nosso redor e muitas vezes em nossas próprias vidas, como simples passagens, como simples provas, porque por mais doloridas que sejam, sabemos que irão passar. E sabemos que servem ao nosso adiantamento. Que nós sempre possamos nos lembrar disso e, de alguma forma, lembrar aqueles que estão ao nosso redor, para que possamos aproveitar bem o sofrimento, para que ele possa nos elevar e nunca nos desesperar. Que assim seja, Senhor. Assim será, graças a Deus, em nome de Jesus. Vamos então aqui, como eu disse no início, falar sobre o item 4 do capítulo 5. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 4, Causas atuais das aflições. Então, das aflições que existem em nossa vida, que não vêm de outra encarnação, e sim dessa mesma. Vamos lá então, vou começar a leitura. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Então, contrariedades da vida, coisas que acontecem na nossa vida ou que nós sentimos que nos fazem sofrer, que são contrariedades. Afinal, essa vida aqui não é um mar de rosas, não é só alegria, né? E não é para isso que ela serve mesmo. Afinal, nós estamos num mundo de provas e expiações, em transição para um mundo de regeneração, mas ainda de provas e expiações, em que o próprio nome já diz o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, ainda não é o momento, ainda não alcançamos a existência com uma quantidade menor de dores, de doenças, de aflições, mas estamos nesse caminho. Mas então, por que essas contrariedades? Por que essas dores, esses sofrimentos, essas tristezas? É o que está dizendo aqui. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens.
Não é aleatório, né? Não é assim, um jogo de dados, ou de cartas, ou vamos ver o que sai, quem aqui tem... Cada cartinha é um ser humano, vamos jogar pro alto, pegar uma, e a que pegar vai sofrer, né? Não é bem assim, vai ter um tipo de sofrimento, a que cai em cima da mesa vai ter outro, a que cair no chão vai ter outro. Não é assim, tem um motivo, uma origem para isso, e um sentido nisso, né? Muito importante distinguir, umas têm causa na vida presente, outras não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que sofrem. Então, não precisa dizer mais nada, né? Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes fruto do interesse e da vaidade e nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência a excessos de toda ordem? Tô pensando aqui, a gente já vem para o planeta Terra na encarnação com uma programação, com coisas que já vêm programadas para a gente vivenciar, para a gente aprender. Nós estamos num planeta de provas e expiações, então a gente vem para cá para passar por provas, para verificar se a gente conseguiu avançar em determinados pontos que a gente tem que aprender. Por exemplo, faz de conta que eu vim nessa encarnação com uma das coisas que eu tenho que aprender é diminuir o orgulho, ser mais humilde. Então eu já venho com isso. Aí chega aqui, eu cometo atos, eu tenho atitudes, eu tenho situações desse tipo aqui, de melindres, de excessos de toda ordem, que agravam as minhas dificuldades. Então eu já vim pra cá pra vivenciar situações que vão me cutucar o meu orgulho. Eu vou sofrer porque essas transformações não são fáceis, é aquela velha história, se não é pelo amor é pela dor, e nesse mundo aqui é mais pela dor mesmo. Então já vem com isso. E aí chega aqui que eu digo é na encarnação, no planeta Terra, a gente ainda comete mais atitudes que ainda nos fazem sofrer. Então a gente já podia estar avançando, né? Deixando de lado as coisinhas assim da vida, essas bobeirinhas que os desejos, melindres, intrigas, deixando de lado tudo isso para poder focar naquilo que a gente veio fazer aqui, mas a gente agrava ainda mais as nossas dificuldades com os problemas que a gente causa, além dos que a gente já veio. Então vamos continuar aqui. Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles desde pequeninos as manifestações de suas más tendências? Papel dos pais, né? Identificar as más tendências dos filhos e ajudá-los desde pequenininho a combater isso. Não deixar que aflore, né? Quando começa a aflorar, na verdade, mostrar que aquilo não é um bom caminho. E aí, às vezes, acontece de ter pais que, ao invés de ajudar a combater essas más tendências, ajudam a piorar. Incentivam, na verdade, incentivam más tendências. Isso é muito triste. Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que ressecam o coração. E depois, mais tarde, ao colherem o que semearam,
os pais, né? Espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Então, deixaram que os filhos virassem pessoas orgulhosas, egoístas, vaidosas. E daí, quando eles crescem e são orgulhosos, vaidosos e egoístas com os próprios pais, porque quem é assim com todo mundo, aí os pais sofrem. E se perguntam, o que eu fiz para merecer isso, não é? Não é isso que a gente ouve? Acho que eu joguei pedra na cruz. Onde eu errei, né? Todos nós temos essas questões. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida interroguem friamente as suas consciências. Tipo assim... Por que isso tá acontecendo comigo? Será que eu joguei pedra na cruz? Sim, jogou. Existem várias formas de jogar pedra na cruz. Pode ser na encarnação lá que a gente era... que a gente estava encarnado junto com Cristo e jogou mesmo pedra na cruz. Escolhemos Barrabás, né? Ao invés de escolher Jesus. Éramos nós mesmos que estávamos lá. E também pode ser de outras formas, como acabou de dizer aqui. Jesus não disse uma vez que cada vez que deste de comer a um ser humano necessitado, é a mim que deste de comer? Cada vez que destes abrigo para um ser humano desabrigado, foi a mim que destes de abrigo? Então, cada vez que a gente fere alguém, a gente também está ferindo Cristo. Vale para o bem e para o mal, né? Então... cada vez que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida interroguem friamente suas consciências. É isso que ele está falando. Alguma coisa nós fizemos para que essas contrariedades da vida nos alcancem, né? E se a gente... interrogar friamente as nossas consciências, pode ser que a gente perceba onde que a gente está errando. E não tem que ficar se martirizando, a ideia não é essa. A ideia não é olhar para o passado com culpa. Olhar para o passado serve para a gente aprender e entender onde nós erramos. Para quê? Para fazer diferente daqui para frente. E não para viver com culpa, com dor e com arrependimento. O arrependimento ele é útil para nos ajudar a mudar, a fazer diferente daqui para frente, e não para causar culpa, porque a culpa é muito dolorida, né? E é desnecessário, não ajuda em nada. Que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam-se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. Então, tá mostrando aqui as causas atuais das aflições, coisas que nessa própria encarnação nós fizemos, que nos levam a sofrer as consequências. A quem culpar, então, por todas as aflições, se não a si mesmo? Deste modo, o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, sua má estrela, quando, na verdade, sua má estrela é a sua negligência. Então, nós temos muito isso, né? Aquela coisa de culpar os outros, de se vitimizar, mas... isso só nos paralisa e nos torna pessoas... nos faz ficar na inércia. Sendo que, para evoluir, a gente precisa agir. E a gente só age se a gente identificar a nossa responsabilidade. Se a gente ficar culpando as outras pessoas, a gente não evolui.
Porque se a culpa é do outro, então eu não posso fazer nada. Agora, a culpa, né, é que a gente põe a culpa no outro. Na nossa vez, a gente não gosta muito de falar que é nossa culpa. Mas nossa responsabilidade. Se a gente assume a nossa responsabilidade por aquilo que acontece em nossa vida, a gente tem como mudar isso, porque se depende de nós, né? Agora, se a gente fica pondo a culpa no outro, a gente não tem como mudar isso. Porque a gente não tem como mudar o outro, a gente só tem como mudar nós mesmos. Então, mesmo quando o outro faz alguma coisa pra nós, mas a pessoa tá fazendo isso comigo. E realmente, as pessoas fazem coisas conosco. Mas a forma como nós vamos reagir a essas coisas depende de nós. O valor, a importância e a reação depende de nós, né? Então, sempre a responsabilidade é nossa. Sinto informar. Os males dessa natureza formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida, dessa natureza de causa atual, né? Dessa encarnação. E o homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. Pode-se então dizer que o condenado sofre a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não consegue atingir todas as faltas. Ela pune mais especialmente as que trazem prejuízo à sociedade. Então, a lei humana, né? Ela pune as ações das pessoas que prejudicam outras pessoas. Então, que prejudicam a sociedade. Isso não abrange todas as falhas que, olhando pelo lado espiritual, nós temos. Mas não atinge aquelas que cometeram faltas que prejudicam a si mesmos. Já a lei divina, entre aspas, pune no sentido de tem consequências, né? Aquelas faltas que prejudicam a nós mesmos. No entanto, Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, e é por isso que nenhum desvio do caminho reto fica impune. Não há uma só falta, por menor que seja, uma única infração à sua lei que não tenha forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos lastimáveis, e disso conclui-se que tanto as pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido pelo erro que cometeu. Os sofrimentos consequentes são para ele uma advertência de que agiu mal. Eu acho muito pesada essa palavra punição. Eu acho melhor falar em consequências, assumir a responsabilidade pelos atos. Aqui tá dizendo uma coisa que eu também acho que... essa advertência, é uma advertência, ó. Se liga, você tá agindo assim, assim, assado, e isso tá te causando problemas, tá causando problemas para as outras pessoas também. Então, essa punição eu vejo mais como uma advertência. Tô procurando aqui onde eu parei. Não há uma só falta, por menor que seja, uma única infração à sua lei de Deus, né? Que não tenha forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos lastimáveis. E disso conclui-se que, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo erro que cometeu. Os sofrimentos consequentes são para ele uma advertência de que agiu mal. Eles lhe dão experiência e fazem com que sintam a diferença entre o bem e o mal. Esse é o objetivo, né? Fazer com que a gente perceba a diferença entre o bem e o mal. E o alertam para a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de desgostos. Então, não é aquela coisa que a gente ouve quando é criança, assim, não faz isso porque Deus castiga, hein? Não é que Deus sente prazer em nos castigar. Não, é educativo. É como o professor que dá uma nota para a criança ou para o aluno, independente da idade, condizente com o trabalho que ele fez.
condizente com quanto ele estudou, com quanto ele se desenvolveu. Se o aluno merecia tirar 5 na prova, eu não posso dar 10 para ele, nem 8, eu tenho que dar 5. Por quê? Porque ele precisa saber onde ele errou, senão ele nunca vai aprender. Senão ele nunca vai olhar para as questões erradas da prova e falar, é isso que eu não sei, é isso que eu preciso estudar mais. É a mesma coisa, se Deus não nos punisse muito, entre aspas, se Deus não deixasse que nós sofrêssemos as consequências dos nossos erros, nós nunca poderíamos enxergar esses erros e corrigi-los. O objetivo do ser humano, da existência do ser humano, é a evolução espiritual. Não existe outro objetivo. Esse é o único para toda a humanidade. Esse é o fim da linha, vamos dizer assim, como que chama? O ponto final, né? É onde nós vamos chegar. Para onde nós estamos indo. É o único objetivo da nossa vida, é esse. E aí, se meu único objetivo é evoluir, mas eu não sei o que eu preciso fazer para evoluir, eu não evoluo. Então, as dificuldades da vida são demonstrações, Deus mostrando para você, falando assim, ó, tá vendo aí? Tá vendo aí onde você tá sofrendo? É aí que você tem que melhorar. Por isso que fala aqui, um exame frio da consciência para nós olharmos para nós mesmos e descobrirmos o que nós fizemos para que aquela consequência acontecesse em nossas vidas. Deixa eu ver aqui até onde nós vamos. Já estamos terminando o item 5, pra gente não se estender demais, né? Senão vocês não vão mais querer me acompanhar aqui, senão se ficar muito longo. A ideia daqui pra frente é sempre fazer às 7h30 da manhã. 7h30, 7h35. A ideia é fazer 7h30 e ficar no máximo até as 8. Então, como já tá 8 horas, quase 8 horas, vamos lá em frente pra gente não passar muito do horário. A ideia agora é fazer sempre esse horário. Vamos ver se eu consigo, tá? Os sofrimentos... Deixa eu ver se eu não tô pulando nada. Não há uma falta, tá. Os sofrimentos consequentes são para ele uma advertência, já li. Eles lhe dão experiência e fazem com que sinta a diferença entre o bem e o mal e o alertam para a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de desgostos. Li rápido porque eu já tinha lido isso aqui. Sem isso, não teria nenhum motivo para se corrigir, confiante na impunidade, ou até de que ele tá agindo certo, né? Apesar de que a consciência mostra quando a gente tá agindo mal. Mas se não tivesse consequência nenhuma, talvez nós escolhêssemos continuar agindo mal, porque tá bom, né? Tá agindo mal, mas não tá tendo consequência nenhuma, então vou continuar. Muitos de nós, seres humanos, somos assim. Confiante na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade. Então, quer dizer, isso que eu falei da nossa evolução espiritual é o único caminho para a felicidade. E o objetivo é ser feliz. A felicidade futura depende da nossa evolução espiritual. Uma coisa está totalmente atrelada à outra. Não tem como uma coisa dessa, uma acontecer sem a outra. A felicidade real e plena sem evolução espiritual não existe. Algumas vezes a experiência vem um pouco tarde, quando a vida já está perturbada e foi desperdiçada. As forças desgastadas e o mal não têm mais remédio. Então o homem se põe a dizer, se no início da... Quanta gente que está no leito de morte fala isso, hein? Vamos agir agora, hoje, para que isso não aconteça com a gente, porque deve ser muito triste você estar no leito de morte, você olhar para a sua vida, pensar que deveria, que poderia ter feito determinadas coisas que não fez. Que aqui está dizendo, ó, então se põe a dizer, se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantas faltas teria evitado. Faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Tal como o trabalhador preguiçoso que diz, perdi meu dia. E também diz, perdi minha vida.
Mas, gente, isso de falar, se no início da minha vida eu soubesse o que sei hoje, na verdade, a gente tá sabendo, a gente sabe o que a gente tem que fazer, né? Se a gente tá aqui, se a gente tem acesso ao Evangelho, se a gente conhece a doutrina de Jesus Cristo, a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe pelo menos o que a gente não deve fazer, né? E a consciência sempre nos mostra se nós estamos num caminho certo. Sempre. Todo ser humano, do mais simples ao mais evoluído, sabe, tem na consciência o que a marca da lei de Deus. Finalizando aqui então. Mas da mesma forma que o sol se levanta no dia seguinte para o trabalhador que perdeu o dia, e uma nova jornada começa e lhe permite recuperar o tempo perdido, após a noite do túmulo, também brilhará para o homem o sol de uma nova vida, na qual poderá tirar proveito da experiência do passado e das suas boas resoluções para o futuro. Graças a Deus que existe reencarnação, né? Literalmente, graças a Deus. E graças a Deus que a gente sabe disso, porque dá uma esperança. Imagina, se a gente não pensar na reencarnação, a gente pensa assim, então aqueles que erraram, ou seja, todos, 100% dos seres humanos, vão pro inferno, né? Porque na ideia de que não existe reencarnação, existe céu para os puros e maravilhosos e existe inferno para quem errou. E daí você chega no fim da vida e fala assim, eu errei. E vai pro inferno. E daí acabou. Não tem outra chance, você errou, você não foi bem nessa prova, então agora pronto, ferrou, não vai ter outra chance. Gente, se nós, que somos seres falhos, damos aos nossos filhos oportunidades, ele erra hoje, a gente ensina e espera que amanhã ele faça melhor. Amanhã ele faz um pouquinho melhor, a gente mostra pra ele que ele aprendeu, ou mesmo que ele erre de novo, a gente dá outra chance, outra chance, outra chance. Se na escola nós temos várias provas ao longo do ano pra gente ter oportunidade de melhorar cada vez mais, né, de olhar para os nossos erros e saber onde melhorar. Se a gente repete de ano, porque a gente pode fazer de novo aquele ano, para aprender o que a gente não aprendeu, como que nós, seres falhos, poderíamos ser assim? Dar chances para os nossos filhos, para os nossos alunos, e Deus, que é perfeito, que é justo, que é bom, de verdade, não nos daria outras chances? Então, para mim, só faz sentido se existir a reencarnação. Só faz sentido tudo isso entendendo que existe a reencarnação. Então, a reencarnação são as novas chances que Deus nos dá. Porém, nós não precisamos pensar assim, vai ter outra encarnação, né? Então eu vou fazer o que eu tiver afim aqui nessa, porque se a gente estudar um pouco mais a fundo, a gente vai ver que é melhor aproveitar logo a chance. Então, vamos finalizar. Mais uma vez agradecendo, mais uma vez buscando nos conectar com os ensinamentos do Cristo, mais uma vez pedindo para as nossas próprias consciências, que nós possamos agir como Paulo no caminho de Damasco, que diante de Cristo não hesitou em perguntar, Senhor, que queres que eu faça? E deixou para trás toda uma vida de erros, toda uma vida de sofrimentos causados, e seguiu sem olhar para trás, sem culpa, sem hesitação, sem apego, e simplesmente seguiu em frente, sem se autocondenar, sem ficar lamentando seus próprios erros e sim seguindo em frente. Apenas perguntando, Senhor,
que queres que eu faça? Que nós possamos nos inspirar na atitude de Paulo e possamos seguir, nos aproximando um pouquinho por dia. Se nós avançarmos 1% no caminho, já é muito válido, porque não ficamos parados e não retrocedemos, andamos para frente. E esse é o objetivo da vida. Vamos pedir proteção e consciência. Que assim seja. Um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.